medicina, cada decisão vai muito além do diagnóstico. E entre o certo e o duvidoso, há um espaço onde a ética fala mais alto. Bem-vindos ao Ética Médica em Evidência, o podcast que coloca a ética no centro da prática médica. Eu sou a Gabriela. E eu sou a Beatriz. Somos estudantes de medicina da Faculdade São Leopoldo Mandique Araras e somos apaixonadas por discutir os dilemas que formam o coração da profissão. Aqui, a ciência e a humanidade andam lado a lado. Para entender que antes de qualquer conduta existe uma escolha. E essa escolha ética deve ser evidenciada. Quando a medicina se une ao desejo mais profundo de gerar uma vida, nasce um dos campos mais fascinantes e complexos, que é a reprodução assistida. Mais do que uma questão científica, a fertilização in vitro traz consigo dilemas éticos, de direito, a fé e a constituição de uma família. Neste episódio, vamos explorar os limites e as possibilidades da reprodução assistida, refletindo sobre até onde o avanço científico pode e deve ir quando se trata de gerar uma vida. Bom, precisamos lembrar que a OMS define a saúde reprodutiva como bem-estar físico, mental e social em toda a área do sistema reprodutivo. Não é apenas a ausência de ter a doença. Isso significa que saúde reprodutiva também é ter a liberdade de decidir se você quer ou não ter filhos, quando e quantos. E quando a fertilidade natural falha, surgem técnicas de reprodução assistida. E aí começa o primeiro dilema ético. Até onde vai o direito de tentar ter filhos e até onde entra a responsabilidade médica e social nessa questão? No Brasil, não existe uma lei federal específica sobre a reprodução assistida. Na verdade, quem cuida desse âmbito é o Conselho Federal de Medicina, através da resolução mais recente, que é a de número 2320 de 2022. Tanto que nessa norma tem um exemplo, que a idade máxima para as mulheres é de 50 anos para passar por todo esse processo. Salva-se algumas exceções. Sim, e além disso, neste documento diz também que o consentimento ele deve vir por parte tanto do paciente quanto também do doador. E é muito importante, eles frisam muito essa parte, que a identidade do doador ela deve ser preservada a qualquer custo. Tanto que tem um CREMESP falando que, em hipótese alguma, pode-se usar material biológico de pacientes que estão falecidos. E Gabi, muita gente me pergunta se esses procedimentos eles já estão disponíveis no SUS. Eu sei que a atenção básica ela é a chave para identificar casais inférteis. É isso mesmo, Bia. Tanto que na unidade básica consegue-se fazer anamnese, um exame ginecológico, exames básicos para conseguir descobrir causas tratáveis para esse casal. Entendi. E como fica em relação à fertilização in vitro, à inseminação artificial? Então, esses procedimentos eles são considerados de alta complexidade. O SUS faz esse procedimento, só que normalmente centro de referência é de escolha das pessoas. Entendi. Bom, agora a gente vai trazer um assunto um pouco polêmico. Existe uma novela em que uma médica ela realizou o procedimento de reprodução assistida utilizando o esperma do seu irmão morto sem a sua autorização em vida. É um caso clássico de infração ética, que fere os princípios básicos, como a autonomia, o consentimento e o sigilo profissional. Isso, e mesmo quando a TV ela mostra um caso de ficção, é muito importante lembrar que se esse indivíduo ele tivesse envolvido na vida real, ele teria tanto consequências éticas quanto jurídicas. Uma das discussões mais antigas é qual é o status moral do embrião. Isso, e esse é um assunto que é muito discutido e ele interfere muito nas decisões das pessoas. Por quê? Tem gente que acredita que a vida começa no momento da fertilização e outras pessoas acreditam que o embrião é apenas um potencial de vida. E aí surge mais uma questão, que seria se a pessoa pode fazer a fertilização apenas para pesquisa. Sim, esse é um tópico muito comentado e a resposta é não. Os embriões eles não podem ser utilizados com o objetivo de pesquisa, com exceção dos embriões excedentes, que são aqueles que foram gerados em tratamento de reprodução assistida. E, inclusive, é muito importante ressaltar que para que eles sejam usados, é importante que tenham autorização dos responsáveis. Exatamente. Em relação ao sexo do bebê, do embrião, não pode ser escolhido por simples vontade dos pais. E sim se houver algum risco genético que interfira em relação ao sexo.
Outro dilema muito comentado é sobre a idade materna. A resolução brasileira fala de um limite de 50 anos. Mas tem alguns especialistas que defendem que deve se contar tanto a idade cronológica quanto a biológica. Isso, até porque o risco tanto para a mãe quanto para o filho ele precisa ser equilibrado com a autonomia da mulher. Em relação às pessoas solteiras ou os casais homoafetivos? Então, a ética médica, nos mostra a dignidade humana e a igualdade. Então, estudos mostram que nesse contexto, as crianças, os filhos desses casais homoafetivos, ou de mães solos ou de pais solos, não têm uma dificuldade emocional ou de desenvolvimento. Entendi. Mas uma coisa que a gente tem que levar em conta é que o preconceito social ainda assim é um desafio. Com certeza. Bom, o consentimento, ele precisa ser real e não somente um papel assinado. E o sigilo, ele é absoluto, principalmente após a morte do paciente, salvo em exceções previstas pela lei. Bom, agora falando um pouco sobre a barriga de aluguel, que tecnicamente é conhecida como cessão de útero, no Brasil, a cessão de útero ela só é permitida de forma gratuita e preferencialmente entre parentes próximos. O principal dilema é, até que ponto a mulher tem autonomia de escolha? Porque muitas vezes ela pode estar sendo influenciada tanto por uma pressão familiar, quanto também por uma pressão financeira. Bia, além disso, tem aquele risco de o seu desejo de você ter filho se tornar uma mercadoria, que é o turismo reprodutivo. Quando a pessoa tem dinheiro, ela busca fora o que ela não consegue dentro do país dela. Depois de mergulhar nesse tema, fica muito claro que a fertilização in vitro ela vai muito além do laboratório. Ela representa o encontro entre o avanço científico e o desejo humano mais profundo, que é cuidar e gerar uma nova vida. E é exatamente aí em que a medicina deixa de se tornar apenas técnica e passa a se tornar algo mais filosófico, ético e psicológico. Cada história para conceber uma vida é singular, conjunto de amor, dor e também escolhas difíceis. Escolhas que desafiam não só a medicina, mas também o nosso olhar sobre o que é certo, o que é errado, o que é justo e o que é injusto. Quando falamos em reprodução assistida, trata-se também de decisões que envolvem pais, familiares e até mesmo o próprio Estado. Falamos também sobre quem tem o direito de gerar, quem tem o direito de ser pai ou mãe e quais são os limites éticos dessa criação compartilhada entre a natureza e a tecnologia. E cada uma dessas perguntas carrega implicações profundas. Afinal, quando o ser humano ganha o poder de intervir no início da vida, ele também assume a responsabilidade de refletir sobre as consequências de cada uma de suas intervenções. O médico, nesse contexto, ele precisa ir além do domínio técnico. É preciso sensibilidade para compreender a vulnerabilidade das pessoas que buscam por esse desejo, por esse tipo de tratamento. E discernimento também para equilibrar entre a ciência e a consciência. Além disso, não basta fazer o que é possível, é preciso fazer o que é ético. A ética ela não é um manual de respostas prontas. É um exercício constante de empatia, escuta e humanidade diante de uma complexidade humana. Por isso, deixamos aqui uma provocação. Até onde a medicina deve ir sobre o desejo de ter filho? Quais são os limites entre o ético e o possível? O debate está longe de acabar e é justamente isso que torna tão necessário. Enquanto a ciência avança, a ética deve avançar simultaneamente, lembrando que toda inovação médica deve servir à vida e nunca ao contrário. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Ética Médica em Evidência. Esperamos que essa conversa tenha inspirado você a enxergar a medicina com mais clareza, consciência e coragem para questionar. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Continue refletindo, debatendo e principalmente sentindo, porque a ética se faz no encontro entre a razão e a humanidade. Muito obrigada pela atenção.